sobre seminário, sobre como vencer o medo. O que nós vamos aprender nessa aula? 5 coisas as quais você não tem que temer. Você não tem que temer o amanhã, a escassez, a morte, não tem que temer ninguém e nem tampouco más notícias. Vamos observar tudo isso pela Escritura. Não sei se você tem percebido, mas todos os argumentos que eu tenho trazido são argumentos bíblicos. Não estou te mostrando nada mais além da palavra de Deus, porque eu creio piamente que é essa palavra que impulsiona, essa palavra que transforma, essa palavra que atinge, essa palavra que faz a transformação real na minha vida e na sua vida. Porque comigo foi assim. E foi assim. Eu era uma pessoa medrosa, entendeu? Eu venci alguns medos, permaneci com outros medos. Eu achava que era normal, já que eu sou um ser humano, e o ser humano é fraco, e a vida é difícil, e nós somos carne, Deus sabe que nós somos pó e cinza, esse era meu pensamento. Então eu achava que eu tinha que ser refém de alguns medos na minha vida. Até que eu percebi que pela Escritura não existe uma permissividade para que o medo esteja coexistindo com minha fé. Ou a fé ou o medo, os dois não habitam o mesmo espaço. Se eu tiver fé, não terei medo. Se eu tiver medo, é porque eu não tive fé. É muito claro isso. Eu quero te mostrar pela Escritura. Eu estou tentando levar a você a palavra. Aliás, tentando não, eu estou efetivando isso, levando para você a palavra. Mas quem vai realmente provocar mudança em sua vida não é nem Deus, é você. Porque Deus já quer fazer, mas a pergunta é: você quer? Você quer se libertar desse medo, você quer se libertar dessa tortura e passar a viver uma vida melhor? Então siga o que a palavra diz. Eu vou mostrar para você então essas 5 coisas que nós não temos que temer. Primeiro, eu não tenho que temer o amanhã, sabe? Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Ou seja, Jesus foi de uma forma muito específica, muito direta, falando aquilo para aqueles homens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Nota bem isso, diferente de nós hoje, aqui e agora, porque nós temos o Espírito Santo morando em nós. Nós temos palavras, direções do Espírito que nos indicam como devemos andar, como devemos agir. Mas nota o que está sendo dito aqui, eu acho muito importante. Portanto, não se preocupem com amanhã. A palavra preocupação e o sentimento preocupação não devem habitar a vida do cristão. Se você é um cristão e vive preocupado, alguma coisa está muito errada em sua vida. Você não precisa da preocupação. Mas como não? Preocupação é uma questão de responsabilidade, não. Preocupação é uma questão de eu não sei o que fazer e eu me desespero por não saber como fazer, já que eu não tenho solução para aquilo. Eu não preciso me preocupar. Observa bem, se a coisa está resolvida, eu vou me preocupar? Não. Eu só me preocupo com aquilo que eu não posso resolver. E se eu não posso resolver, minha preocupação altera alguma coisa? Não. Porque quem pode me ajudar a resolver todas as circunstâncias é o Espírito Santo que mora em mim. E eu te falo uma coisa, para cada problema que surge na sua vida, o Espírito Santo tem centenas de respostas diferentes se você ouvir a voz do Espírito Santo. O segundo ponto é escassez. Eu não vou ter medo da escassez. Mas como não? Vivendo essa crise que a gente está vivendo, a ameaça de ficar desempregado, como não? Como é que eu não vou ter medo disso? Eu tenho que ter medo disso? Não. Você não tem que ter medo disso, porque a Bíblia fala em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se essa palavra é verdade, existe um Deus que supre todas as suas necessidades. Mas você pode dizer: mas pera lá, eu conheço muito crente que está passando por aflição, eu conheço muito crente que está passando fome, eu conheço muito crente. Querido, mais uma vez eu repito algo que eu falei lá no nosso primeiro encontro, é que nós precisamos praticar a palavra. O fato de eu estar na igreja, de eu ser um servo de Deus, você vai lembrar de Jó, um ótimo servo de Deus, mas ele tinha medo, e o medo atraiu coisas ruins para a vida de Jó. Você entende isso? Se eu estou servindo a Deus hoje, essa palavra é verdade, essa palavra é para mim. Eu sou suprido. Você tem que dizer o que eu também tenho que dizer. Nós temos que dizer isso. Nós somos supridos em Cristo Jesus. Você entende? Não adianta eu ficar aqui e começar a me lamuriar, começar a reclamar da vida, porque a coisa está assim, assado e tal, porque isso não é o que Deus quer para mim nem para você, amado. Não, não, não. A fé me leva a louvar, mesmo numa prisão,
no meio da madrugada, com os pés presos, sem mobilidade, sem conforto, sem segurança, com fome, com dor, Paulo e Silas louvavam a Deus. E foi o louvor de Paulo e Silas que transformou aquela situação. Então veja bem, eu não tenho razão para ficar atemorizado e para temer a escassez, para achar que eu vou passar fome, que eu vou perder o emprego, que meus filhos vão morrer de fome. Não, querido, isso não foi o que Deus preparou para você. E Deus sabe os pensamentos que Ele tem acerca de você. Outra coisa que não precisa temer, a morte. Por quê? Querido, Hebreus 2, versículos 14 e 15. Eu não vou nem ler essa passagem. Eu vou ler só o finalzinho que fala o seguinte: isto é, o diabo e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O finalzinho fala que o Senhor venceu o diabo. Ele venceu quem tinha o império da morte e nos livrou do medo da morte. Você e eu, como servos de Deus, não temos medo da morte. Você entende? Nós não precisamos mais ter medo da morte, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus e nós sabemos para onde vamos, nós conhecemos o nosso destino, o mapa já foi revelado na Escritura, então não é uma surpresa para mim e para você. E um detalhe mais importante, né? Observe bem, tem pessoas que vivem com medo, pensando que elas podem morrer a qualquer momento. Pessoas que estão servindo a Deus, mas têm medo de morrer com 20 e poucos anos de idade. Observa bem, Efésios capítulo 5 fala sobre os filhos que obedecem aos pais. Não é verdade? Capítulo 6, digo melhor, fala sobre os filhos que obedecem aos pais. E ele fala claramente, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Querido, é para você viver. Se você é uma pessoa que obedece o seu pai, honra seu pai e sua mãe, você tem direito a viver muito tempo sobre a terra. Então não pense dessa maneira, mas eu posso morrer a qualquer momento, estou com medo da morte. Não tenha medo. Se você segue o princípio da Escritura, se você confessa a palavra de Deus, essa palavra é saúde para você, essa palavra é vida para você e o medo some da sua vida. Outra coisa que a gente não tem que ter medo, de ninguém. Como assim? De ninguém. Salmo 27 fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem que eu vou ter medo se o Senhor for a força da minha vida? Se eu tiver comunhão com esse Deus e Ele for a força da minha vida, eu não preciso ter medo de nada. Eu não tenho que ter medo de ninguém, porque o Senhor é a força da minha vida. A última coisa, não temerá as más notícias, as bad news. Querido, eu chamo sua atenção para isso. Nós hoje temos nos abarrotado de informação. Estamos vivendo um período que é um período crítico na história da humanidade, então nós temos que nos informar, e vem uma informação e vem outra, e não sei quantos infectados, e aquilo e aquilo. Não estou dizendo para você que você deve se ilhar e não deve acompanhar nenhum noticiário, nem isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que você não deve permitir que o noticiário seja mais forte que a palavra de Deus em você. Você não deve permitir que o noticiário dite a maneira como você crê. Querido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você só não será atingido se essa palavra for verdade na sua vida. Você entende? Então veja só, você não precisa temer más notícias, porque muitas vezes você está servindo ao Senhor e de repente chega uma notícia para você e você está muito bem, você está firme, você está vivendo o melhor da sua vida e chega uma péssima notícia para você. O diabo logo fala o que falou para Jairo quando a filha dele havia morrido. Usou alguém para dizer, para que você incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Vai embora, vaza. Mas sabe o que o Senhor falou para ele? Não temas, crê somente. A mesma coisa o Senhor fala para você hoje. Eu não sei se você recebeu uma péssima notícia. Eu não sei se o relatório que você tem nas mãos é o pior. Eu não sei se aquele câncer que estava em remissão reapareceu. Eu não sei se de repente aquele investimento que você fez foi por água abaixo. Eu não sei se a notícia que você recebeu hoje foi a pior notícia da sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você tem um Deus que o guarda e que não esqueceu de você. Olha o que está escrito no Salmo 112, versículo 7. Ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Querido, se o meu coração estiver firme, confiando no Senhor, eu não temerei más notícias. A pior notícia que um pai pode receber é de que seu filho vai morrer. Abraão recebeu essa notícia, mas Abraão não temeu. Ele foi com Isaac e a voz da fé fez Abraão falar o seguinte: nós iremos
adoraremos ao Senhor e voltaremos. Como se o menino ia morrer? Ele sabia que o Deus que o mandava fazer aquilo é o mesmo Deus que ressuscitaria o seu filho. Irmão, isso é maravilhoso demais. Essa convicção vai impedir que você se prostre diante do medo. Vai impedir que você seja dominado por essa sensação asfixiante, essa sensação de desconforto, de angústia. Não importa o quanto a notícia tenha sido ruim, você tem um Deus que está acima das circunstâncias. Amém? Até a nossa próxima aula.